Nasci e cresci num povoado afastado chamado Pedra Branca, na zona rural de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. O lugar é bem isolado, cercado de fazendas grandes que ficam distantes umas das outras. Não tem aquela coisa de vizinho perto, de poder gritar e alguém escutar. Cada propriedade fica separada por quilômetros de pasto e mata. É um lugar silencioso, onde a gente aprende desde cedo a se virar sozinho. Cresci vendo meu pai e meus tios saindo para caçar. Era tradição na família, coisa que vinha de gerações. Quando ficamos grandes o suficiente, eu e meu irmão começamos a acompanhar as caçadas. Meu pai nos ensinou tudo, desde como rastrear um animal, até como ler os sinais da mata. Aprendemos a conhecer cada som, cada movimento, cada pegada. Com o tempo, ficamos tão bons quanto ele. A fazenda tinha vários cachorros caçadores. Eram animais treinados desde filhotes, que sabiam trabalhar em grupo, que não tinham medo de enfrentar onça, porco do mato ou qualquer bicho que aparecesse. Também tínhamos algumas armas, espingardas que meu pai guardava com cuidado e que passavam de pai para filho. A caça não era só diversão, era parte do nosso sustento também. Tatu, paca, capivara, tudo isso ajudava na alimentação. Quando meus pais morreram, eu e meu irmão assumimos a fazenda. Era nosso ganha-pão, tudo que tínhamos. A propriedade tinha plantação de milho e feijão, alguns pés de fruta, e a gente produzia queijo e outros derivados do leite de forma artesanal. Começou pequeno, mas foi crescendo. O pessoal da região gostava dos nossos produtos. Falava que era coisa de qualidade, feita do jeito antigo. Com o tempo, a demanda aumentou demais. Não conseguíamos mais dar conta só nós dois. Precisávamos de ajuda, de alguém para trabalhar com a gente. Mas na nossa região, estava cada vez mais difícil encontrar mão de obra. Todo mundo que morava por perto já tinha seu trabalho fixo, suas próprias terras para cuidar. Ninguém queria largar o que tinha para trabalhar para os outros. Começamos a procurar nas cidades vizinhas. Colocamos anúncio na rádio local, pedindo para quem tivesse interesse procurar a gente. Ficamos esperando, mas semanas passaram e nada. O trabalho ia acumulando. A gente dormia cansado e acordava mais cansado ainda. Estava ficando insustentável. Meu irmão chegou a falar que talvez tivéssemos que diminuir a produção, cortar alguns produtos. Depois de muito tempo esperando, quando já estávamos quase desistindo, apareceu um rapaz procurando emprego. Ele surgiu numa tarde, caminhando pela estrada de terra que leva até a fazenda. Disse que tinha ouvido o anúncio na rádio e estava interessado no trabalho. Meu irmão estava animado, pronto para contratar na hora. Mas confesso que fiquei com um pé atrás. Tinha algo estranho naquele rapaz. Não era só a aparência maltrapilha, roupa suja de estrada, barba por fazer. Era outra coisa, algo que eu não conseguia explicar. Quando olhei nos olhos dele, senti um arrepio, uma sensação ruim que subia pela espinha. Falei com meu irmão, disse que estava com má impressão, mas ele não quis nem saber. Disse que eu estava inventando problema, que a gente precisava de ajuda urgente e que não podia dispensar o único que tinha aparecido. Acabamos contratando o rapaz. Instalamos ele numa das casas de empregado que tinha na fazenda, dessas casinhas simples que ficam afastadas da casa principal. Ele começou a trabalhar no dia seguinte e tinha que admitir, o homem era trabalhador. Pegava pesado, não reclamava, fazia tudo o que a gente pedia. Com a ajuda dele,
conseguimos respirar um pouco, ter mais tempo para nossas famílias. As semanas foram passando e tudo parecia estar indo bem. O rapaz trabalhava direto, não dava problema, cumpria o horário. Meu irmão estava satisfeito. Dizia que eu tinha me preocupado à toa. Mas aquela sensação estranha não passava. Toda vez que eu via o rapaz, sentia a mesma coisa, aquele arrepio, aquele incômodo. Tentei ignorar, me convencer de que era impressão minha. Chegou a época de plantar o milho. Aramos a terra, preparamos tudo direitinho, plantamos. O milharal cresceu bonito, viçoso, prometendo uma colheita farta. Estava tudo perfeito até que começaram a acontecer coisas estranhas. Numa noite, acordamos com um barulho horrível vindo do terreiro. Gritos de galinhas, cacarejos desesperados. Pulamos da cama e corremos lá fora, mas não encontramos nada. No outro dia, contamos as galinhas e faltavam algumas. Achamos que podia ser um cachorro do mato, dessas raposas que aparecem de vez em quando. Mas alguns dias depois, encontramos um bezerro machucado no pasto. O bicho estava vivo, mas tinha uns cortes fundos no lombo e nas pernas, como se tivesse sido atacado por algum animal. Os ferimentos eram estranhos, marcas de garras grandes, mais fundas do que qualquer cachorro ou raposa conseguiria fazer. Mais tarde, quando fomos verificar o milharal, levamos um susto. Parte da plantação estava destruída. Pés de milho arrancados, outros quebrados, espigas jogadas pelo chão. Parecia que um bicho bem grande tinha passado por ali, arrastando tudo. Não era estrago de vento, nem de bicho pequeno. Era outra coisa. Nos dias seguintes, mais animais apareceram feridos. Galinhas sumiram de novo. Encontramos outro bezerro machucado e o milharal continuava sendo devastado. Começamos a pensar que devia ser uma onça. De vez em quando aparecia uma na região, principalmente quando tinha seca, e elas desciam para procurar água e comida. Ou talvez fosse um javali grande, desses que destroem plantação inteira quando passam. Eu e meu irmão decidimos caçar o bicho que estava atacando nossos animais e destruindo a plantação. Não podíamos deixar aquilo continuar, senão iam acabar com tudo. Preparamos as armas, separamos os melhores cachorros e esperamos anoitecer. Era lua cheia naquela noite, o que facilitaria para encontrar o bicho. Saímos de casa quando já estava escuro. A lua iluminava tudo. Dava para enxergar longe. Levamos 3 cachorros, a espingarda, e seguimos em direção ao pasto, onde tinha acontecido o último ataque. Os animais estavam inquietos, as vacas se movimentando nervosas, os cavalos relinchando. Alguma coisa tinha passado por ali recente. Soltamos os cachorros para rastrear. Eles começaram a farejar o chão procurando o rastro. Não demorou muito e eles acharam. Era uma trilha clara, pegadas grandes na terra mole perto do bebedouro. As marcas eram estranhas, pareciam patas de cachorro, mas eram muito maiores, quase do tamanho da mão de um homem. Os cachorros seguiram o rastro em direção ao milharal. Entramos na plantação atrás deles. O milharal estava alto, os pés batendo na nossa cintura, dificultando a visão. De repente, escutamos os cachorros latindo alto, travando uma briga. Aceleramos o passo, correndo entre os pés de milho. O barulho da briga estava violento, os cachorros rosnando, algo se debatendo e quebrando tudo ao redor. Quando chegamos no meio do milharal, vimos a cena mais horrível das nossas vidas. Não era onça, não era javali, não era nenhum animal que existe. Era uma criatura enorme, negra, coberta de pelos. Parecia um cachorro grande,
mas andava em duas patas como gente. As patas da frente eram quase braços, com mãos que terminavam em garras enormes. A cabeça era de cão, mas maior, com a boca cheia de dentes afiados. A criatura estava brigando com nossos cachorros, estraçalhando eles. Um dos cachorros já estava caído. Outro tentava morder as pernas da criatura, mas era jogado longe. O terceiro ainda atacava, mas estava perdendo. O bicho pegava os cachorros com aquelas mãos horríveis e jogava eles como se fossem boneco de pano. Fiquei paralisado por uns segundos, sem conseguir processar o que estava vendo. Meu irmão reagiu primeiro. Levantou a espingarda e atirou, tentando afastar a criatura dos cachorros. O tiro passou perto e o bicho se assustou. Largou os cachorros e olhou na nossa direção. Os olhos brilhavam na escuridão, duas brasas amareladas. A criatura soltou um rugido que fez meu sangue gelar. Era um som que vinha de outro mundo. Nada que animal natural faria. Ela começou a vir na nossa direção, mas meu irmão atirou de novo. Dessa vez, o tiro pegou de raspão. A criatura rosnou, mas em vez de atacar, virou e saiu correndo pelo milharal, quebrando tudo na frente. Largamos atrás dela, mas o bicho era rápido demais. Quando saímos do milharal, tinha um rio logo ali. Não vimos mais nada da criatura. Ficamos procurando, andando pela margem, mas ela tinha sumido. Foi quando avistamos alguém do outro lado do rio, no pasto vizinho. Era o rapaz que trabalhava com a gente. Ele estava parado lá, nos olhando. Gritamos, perguntando o que ele estava fazendo ali àquela hora. Ele respondeu que tinha escutado os tiros e veio ver o que era. Mas aquilo não fazia sentido. A casa dele ficava longe dali. Ele não teria chegado tão rápido. E mais estranho ainda, ele estava descalço, com a roupa toda rasgada. Voltamos para a fazenda com os cachorros. Os 3 estavam feridos, sangrando. Um deles estava muito mal. Tinha um talho profundo no pescoço. Levamos eles para casa. Tentamos cuidar dos ferimentos, mas não adiantou. O cachorro morreu antes de amanhecer. Era um animal que eu tinha desde filhote, que tinha me acompanhado em tantas caçadas. Foi dolorido ver ele morrer daquele jeito. No dia seguinte, logo cedo, o rapaz apareceu pedindo para sair. Disse que o lugar estava ficando perigoso demais para ele, que preferia ir embora. Meu irmão até ficou aliviado. Confessou que nunca tinha se sentido confortável perto dele. Pagamos o que devíamos e o rapaz foi embora, naquele mesmo dia. Naquela noite, conversamos com nossas esposas sobre tudo o que tinha acontecido. Contamos da criatura que vimos no milharal, do rapaz aparecendo do outro lado do rio, dele pedindo para sair logo no dia seguinte. Minha esposa foi quem falou primeiro. Disse que aquilo que vimos era lobisomem, que as histórias antigas contavam dessas criaturas, que elas existiam mesmo. Fizemos a ligação. O rapaz sempre tinha algo de estranho, aquele olhar que me dava arrepio. Os ataques começaram depois que ele chegou. A criatura que vimos era do tamanho de um homem. E ele apareceu do outro lado do rio logo depois que a criatura fugiu, todo rasgado e descalço. Tudo se encaixava. Montamos algumas armadilhas pelos próximos dias, ficamos de olho na propriedade, mas não aconteceu mais nada. Depois que o rapaz foi embora, nunca mais tivemos ataque. Nenhum animal foi ferido, nenhuma galinha sumiu. O milharal ficou intacto. Foi como se tivesse passado uma praga e depois ela tivesse ido embora junto com ele. Até hoje me lembro daquela criatura no meio do milharal, brigando com os cachorros. A imagem ficou gravada na minha cabeça.
aqueles olhos brilhando, as garras enormes, os dentes afiados. Não era animal, era outra coisa. Depois daquele dia, eu e meu irmão decidimos parar de caçar. Ver um dos nossos cachorros morrer nas patas daquela criatura foi demais. E entendemos que caçar por esporte não faz sentido, que tirar a vida de um animal inocente só por diversão não traz nada de bom. Preciso contar o que aconteceu há alguns anos atrás, num lugar que conheço bem. É uma história que ouvi da minha tia, que por sua vez soube pela avó dela. Na época, muita gente comentava sobre esses acontecimentos, e até hoje, algumas pessoas mais velhas ainda lembram. A história se passa em Curitibanos, no interior de Santa Catarina. Era uma região bem simples, com poucas famílias espalhadas pelo lugar. As casas ficavam distantes umas das outras, e a vida das pessoas girava em torno da roça e da criação de animais. Não tinha energia elétrica naquela época, e quando o sol se punha, a escuridão tomava conta de tudo. As pessoas se conheciam, todo mundo sabia da vida de todo mundo, e qualquer novidade se espalhava rápido. Isso aconteceu no final dos anos 70, se estendendo até meados dos anos 90. Era uma época diferente, mais difícil. As pessoas trabalhavam duro na terra, acordavam cedo e dormiam cedo. A comunidade era pequena, unida pelo trabalho e pelas dificuldades que compartilhavam. Não tinha muito o que fazer depois que escurecia. Então, as famílias se recolhiam cedo, acendiam suas lamparinas e ficavam em casa. Um dia, apareceu um sujeito novo por lá. Ele veio morar numa casa bem afastada das outras, quase isolada. Era um homem alto, muito magro, com a pele pálida demais. Tinha uma aparência estranha, diferente. As pessoas logo começaram a comentar entre si. Diziam que ele parecia doente, que tinha algo que não batia certo nele. Era difícil explicar, mas quem olhava sentia um incômodo, uma sensação ruim. O jeito dele era esquisito, o olhar era vago, como se estivesse sempre distante. Ele mantinha distância de todos. Não conversava com ninguém. Não participava de nada. Vivia sozinho naquela casa afastada. As pessoas tentaram ser amigáveis no começo, mas ele não dava abertura. Ficava trancado ali, saía pouco, e quando saía, era sempre de maneira rápida, como se tivesse pressa de voltar para o isolamento. Com o tempo, as pessoas deixaram de tentar se aproximar, e ele ficou praticamente esquecido. Só que daí começaram os sumiços. Primeiro foram os bichos pequenos. Uma vizinha deu falta de algumas galinhas. Depois, outra pessoa perdeu uns gatos. Um homem perdeu cachorros. E não era um ou dois bichos, não. Eram vários. Galinhas, gatos, cachorros, porcos pequenos. Depois os bichos maiores começaram a desaparecer também. Carneiros, cabras. As pessoas ficaram preocupadas, começaram a trancar melhor os animais, a ficar mais atentas. Mas os sumiços continuavam. Ninguém desconfiava do sujeito novo. Ele era estranho, sim, mas ninguém imaginava que pudesse ter ligação com os desaparecimentos. As pessoas achavam que podia ser algum animal selvagem. Uma onça, talvez. Ou até mesmo ladrões de outras regiões que vinham roubar os bichos para vender. Conversavam sobre isso,
Faziam teorias, mas ninguém chegava a uma conclusão. Uma senhora que tinha perdido várias galinhas resolveu tomar uma atitude. Ela chamou um dos garotos do lugar, um rapaz esperto e corajoso, e ofereceu uns trocados para ele ficar de vigia durante a noite. O trabalho dele era simples: ficar escondido perto do galinheiro e tentar descobrir o que estava levando os bichos. O garoto aceitou. Precisava do dinheiro e achava que seria fácil. Durante vários dias, o garoto ficou ali, escondido, observando. Passava as noites acordado, atento a qualquer movimento. Mas nada acontecia. Não via ninguém se aproximando. Não ouvia nada suspeito. As galinhas ficavam tranquilas. Ele começou a achar que talvez os sumiços tivessem parado, que o problema tinha se resolvido sozinho. Mas então, ele começou a reparar em algo diferente. Ele notou que o homem estranho, aquele que morava na casa afastada, tinha um costume. Toda noite, sempre no mesmo horário, ele saía de casa e entrava num pequeno pedaço de mata que ficava ali perto. O garoto achou aquilo muito esquisito. O sujeito entrava na mata quando já estava bem escuro e só voltava de madrugada, bem cedinho, quando o sol estava começando a clarear. Era sempre assim, todo dia. O garoto ficou curioso, começou a prestar mais atenção. Uma noite, ele resolveu seguir o homem. Esperou ele sair de casa e foi atrás, mantendo distância, tomando cuidado para não ser visto. O coração batia forte no peito. Tinha algo muito errado naquela situação toda, ele sentia. Seguiu o sujeito até a entrada da mata, se escondeu atrás de umas árvores e ficou observando de longe. O que ele viu naquela noite mudou tudo. O homem parou num clarão pequeno dentro da mata. Ficou parado ali, como se estivesse se preparando para algo. Então começou a falar palavras estranhas, numa língua que o garoto nunca tinha ouvido. Eram sons arrastados, guturais, que faziam a pele arrepiar só de escutar. O garoto ficou gelado, sem conseguir se mexer. De repente, o homem começou a se contorcer. O corpo dele se dobrava de maneiras impossíveis, como se estivesse sendo quebrado por dentro. Ele caiu no chão, começou a rolar, a se debater. Parecia estar com dor, muita dor. O garoto pensou em correr até lá para ajudar, mas algo o fez ficar parado. Um instinto, um medo que ele não conseguia explicar. Então, aconteceu algo que o garoto jamais esqueceria. O homem parou de se debater e ficou parado por um momento. Depois, se levantou. Mas não era mais um homem. Era uma criatura enorme, alta, coberta de pelos negros e grossos. Os olhos brilhavam vermelho no escuro, como se tivessem fogo dentro. O focinho era longo, cheio de dentes afiados. As mãos tinham garras enormes, curvas, que brilhavam à luz da lua. A coisa se levantou toda, sacudiu o corpo e soltou um som que não era de animal nenhum conhecido. O garoto ficou paralisado de terror. Não conseguia se mexer, não conseguia gritar, não conseguia nem respirar direito. A criatura então saiu correndo da mata, passou pela estrada e desapareceu na escuridão. O garoto ficou ali, tremendo, suando frio, tentando entender o que tinha acabado de ver. Esperou um tempo que pareceu uma eternidade, até ter certeza de que a coisa tinha ido embora. Então, saiu correndo na direção oposta, voltando para as casas. Chegou na casa da senhora, que tinha lhe pago para vigiar as galinhas. Estava ofegante, branco de susto. A senhora estranhou vê-lo naquele estado e perguntou o que tinha acontecido. O garoto contou tudo,
com todos os detalhes. Falou do homem estranho, das palavras esquisitas, da transformação horrível. A senhora no começo não acreditou. Achou que era coisa da cabeça do garoto, que ele tinha dormido e sonhado, ou que estava inventando história para justificar não ter descoberto nada sobre as galinhas. Mas o garoto insistiu. Falou com tanta convicção, com tanto medo verdadeiro nos olhos, que a senhora começou a ficar em dúvida. Ele então teve uma ideia. Chamou a senhora para irem até a casa do sujeito, só para dar uma olhada, só para ver se tinha algo estranho. A senhora hesitou, mas acabou concordando. Foram os dois, andando devagar, com cuidado. Quando chegaram perto da casa, perceberam que a porta estava entreaberta e de dentro vinham sons horríveis. Era como se alguém estivesse engasgando, tentando vomitar, se sufocando. Eram sons de agonia. Eles ficaram ali sem saber o que fazer. Então resolveram dar a volta pela casa, indo pelos fundos, onde ainda tinha mata. Foi quando viram. O homem estava lá, apoiado numa árvore, vomitando. E o que saía dele era horrível demais para descrever direito. Eram restos de animais, penas de galinha misturadas com sangue, pedaços de pelo de cachorro, ossos pequenos de gatos, restos de leitões, tudo misturado numa massa nojenta e ensanguentada. O cheiro era insuportável. O homem vomitava e vomitava, como se estivesse expelindo tudo que tinha devorado durante a noite. A senhora e o garoto ficaram horrorizados. Viram aquilo tudo e não conseguiram se mexer por um tempo. Era real. Tudo que o garoto tinha contado era real. Esperaram o homem terminar e entrar para dentro da casa. Então, voltaram correndo, apavorados. Nos dias seguintes, eles começaram a contar para outras pessoas. A história se espalhou rápido. Em pouco tempo, todo mundo sabia. As pessoas ficaram com medo. Começaram a trancar tudo melhor, a não deixar os filhos saírem à noite. Falavam baixo sobre o assunto, com receio de que o homem descobrisse. Mas ele descobriu. Percebeu que as pessoas sabiam do segredo dele. Viu os olhares, sentiu a mudança. Então, numa noite, simplesmente foi embora. Pegou suas coisas e sumiu. Ninguém viu ele saindo. Ninguém soube para onde foi. A casa ficou vazia, abandonada. E nunca mais ninguém soube dele. Nunca mais apareceu notícia sobre o paradeiro daquele homem. Tem gente que não acredita quando eu falo. Acha que é mentira, que é exagero. Mas eu sei o que vi, sei o que passei. E quem olha no meu olho quando eu conto, percebe que não é invenção. Eu sempre fui daqueles que não ligava muito para aviso. Meus pais, meus avós, sempre contavam histórias, davam conselhos, falavam para tomar cuidado com certas coisas. Mas eu não ligava. Achava tudo bobagem de gente velha, superstição. Quando contavam história de lobisomem, de alma penada, de coisa estranha que acontecia de noite, eu ria. Achava que era tudo invenção para assustar criança. Minha avó então sempre dizia que eu ia ver, que um dia ia acontecer algo comigo e eu ia me assustar muito. Ia aprender a respeitar o que os mais velhos falavam. Eu ria dela também, achava engraçado. Pensava que nunca ia acontecer nada, que essas coisas não existiam de verdade. Mas eu estava errado. Muito errado.
Eu morava em Viamão, no Rio Grande do Sul. Trabalhava numa feira, acordava muito cedo para chegar a tempo de arrumar tudo antes dos clientes começarem a aparecer. Era um trabalho duro, mas era o que tinha. Precisava do dinheiro, então não reclamava. Acordava quando ainda estava escuro, me arrumava rápido e saía. Sempre sozinho, caminhando pelas ruas vazias da madrugada. Naquela sexta-feira de Quaresma, acordei como sempre. Era por volta das 3 horas da manhã. Ainda estava tudo escuro lá fora, frio, silencioso. Me vesti, comi alguma coisa rápida e saí. O caminho até a feira era o mesmo de sempre. Conhecia cada rua, cada esquina, cada buraco no asfalto. Fazia aquele trajeto dormindo, de tanto que já tinha passado por ali. Estava descendo uma rua da cidade, uma descida longa que levava até a área onde ficava a feira. A rua estava vazia, como sempre estava naquele horário. Apenas eu, o som dos meus passos no asfalto e o silêncio pesado da madrugada. Não tinha vento, não tinha nada. Era como se o mundo inteiro estivesse dormindo. Foi quando vi. Estava na frente de uma igreja, parado bem ali na calçada. Era um cachorro. Mas não era um cachorro comum, não. Era grande demais, enorme. Negro, de um preto que parecia engolir a pouca luz que tinha na rua. O pelo era grosso, arrepiado. E os olhos? Os olhos eram vermelhos, brilhando como brasa de fogo acesa. Era um brilho intenso, que não piscava, que ficava fixo. Parei na hora. Meu corpo inteiro congelou. Aquele cachorro me olhava direto, sem desviar. Não rosnou, não fez barulho nenhum. Apenas ficou ali, parado, me encarando. A sensação era horrível. Era como se aqueles olhos conseguissem ver dentro de mim, como se penetrassem até a alma. Senti um medo que nunca tinha sentido antes na vida. Um medo profundo, antigo, que vem lá de dentro da gente. Tentei me mexer, mas estava paralisado. Meu corpo não obedecia. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. O suor escorria pelo rosto mesmo com o frio da madrugada. Não sabia o que fazer. Não conseguia pensar direito. Não conseguia raciocinar. Só sabia que precisava sair dali. Então, o cachorro começou a se mexer. Deu uns passos na minha direção. Devagar, como se estivesse medindo, calculando. Aquilo me despertou. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Virei e comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido na vida. Minhas pernas se moviam sozinhas. Meu corpo inteiro estava em modo de fuga. Não olhava para trás. Não pensava em nada. Só corria. Ouvi quando a criatura começou a correr atrás de mim. O som das patas no asfalto. Rápido, pesado. Vinha vindo. Eu corria mais, forçava mais, mas sentia que não ia conseguir. Aquela coisa era mais rápida. Estava alcançando. O som ficava cada vez mais perto, cada vez mais intenso. Gritei. Gritei por socorro, por ajuda, por Deus. Gritei tudo que podia gritar. Minha voz saía rouca, desesperada. Não sei se alguém me ouviu. Não sei se tinha alguém acordado naquela hora. Mas eu gritava de qualquer jeito, porque não sabia o que mais fazer. Continuei correndo até avistar a área da feira. Já tinha outros feirantes chegando, montando suas barracas, arrumando as coisas. Quando me viram chegando daquele jeito, correndo feito louco e gritando, pararam o que estavam fazendo. Olharam para mim, depois olharam para trás de mim, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando o cachorro parou. Simplesmente parou de correr. Ficou ali, distante, me observando. Não se aproximou mais.
Ficou olhando, com aqueles olhos vermelhos fixos. Os outros feirantes também viram. Ficaram ali, olhando para aquela criatura estranha. Ninguém disse nada por um tempo. Todos sentiam que tinha algo muito errado naquilo. O cachorro ficou ali por um tempo, apenas observando. Depois, devagar, virou e foi embora. Sumiu na escuridão da rua. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Eu fiquei ali, tremendo, suando, tentando recuperar o fôlego. Os outros feirantes se aproximaram. Perguntaram se eu estava bem, o que tinha acontecido. Tentei explicar, mas as palavras saíam confusas, embaralhadas. Fiquei traumatizado. Não conseguia trabalhar direito naquele dia. Minhas mãos tremiam. Minha cabeça estava confusa. Não conseguia parar de pensar naquilo que tinha visto, naqueles olhos vermelhos me encarando. A imagem ficou gravada na minha mente, não saía de jeito nenhum. Desde aquele dia, mudei completamente. Parei de duvidar das histórias que os mais velhos contavam. Parei de achar que era tudo bobagem. Comecei a respeitar os avisos, a prestar atenção nos conselhos, principalmente os conselhos sobre não andar sozinho de noite, sobre evitar certos lugares, sobre respeitar o que a gente não entende. Nunca mais passei naquela rua à noite. Mudei meu caminho para a feira. Comecei a ir por outro lado, mesmo sendo mais longe. Não importava. Preferia andar mais do que ter que passar naquele lugar de novo. E sempre que preciso sair à noite, por qualquer motivo, o medo volta. O coração dispara, as mãos ficam frias, o corpo inteiro fica alerta. Tem noites que eu acordo suando, porque sonhei com aquilo. Vejo aqueles olhos vermelhos me encarando no escuro. Vejo aquela criatura enorme vindo na minha direção. Acordo assustado, com medo, mesmo sabendo que estou em casa, que estou seguro. A marca daquele encontro ficou para sempre. Aprendi também a respeitar as noites de lua cheia. Nessas noites, eu nem saio de casa se não for muito necessário. Fico em casa, tranco tudo bem trancado e espero o dia amanhecer. As pessoas acham exagero, acham que eu fiquei com mania. Mas eu sei o que vi. Sei o que existe lá fora, nas sombras, na escuridão. Minha avó tinha razão. Ela sempre dizia que eu ia ver e me assustar muito. E foi exatamente o que aconteceu. Vi com meus próprios olhos uma coisa que não deveria existir, mas existe. Uma coisa que os livros não explicam, que a ciência não reconhece, mas que está lá. Está lá, esperando, observando, espreitando nas sombras. Tem vezes que quando lembro daquele momento, quando revivo aquele encontro na memória, sinto vontade de chorar. Não é vergonha, não é fraqueza. É o peso de saber que existe algo além do que a gente conhece, algo que a gente não controla, não entende, não pode vencer. É o peso de ter olhado nos olhos de algo que não é desse mundo, que não segue as regras que a gente conhece. Por isso eu conto essa história. Não para assustar, não para fazer graça, mas para avisar, para dizer que os mais velhos sabem o que falam, que as histórias antigas têm fundamento. Que quando eles dizem para tomar cuidado, para respeitar a noite, para não duvidar do que não se entende, é melhor escutar. Porque lá fora, além da nossa compreensão, além do nosso controle, existem coisas que é melhor não encontrar, não ver, não provocar. E quem teve a infelicidade de encontrar, como eu tive, carrega isso para sempre. Carrega o medo, a lembrança, o trauma. Carrega a certeza de que o mundo é muito maior e muito mais estranho
do que a gente imagina.